Olá, minha gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal no YouTube. Para mim é um prazer poder receber você aqui, é um privilégio e eu já quero te convidar a fazer parte desta família. Clique aqui em inscrever-se, ative o sininho de notificações para você ser notificado, né, todas as vezes que a gente iniciar uma live ou postar algum vídeo aqui. Na verdade, eu posto vídeos aqui no meu canal no YouTube todos os dias pregando o evangelho e confrontando o sistema religioso, confrontando duramente o sistema religioso. E isso para mim tem custado xingamentos, tem recebido muitos xingamentos, muitas críticas, mas não me importa, o que eu quero é pregar, né, esse verdadeiro evangelho. Então, gente, eu te convido a fazer parte dessa família. Clique aqui em inscrever-se, tá bom? Todos os dias eu tenho um encontro marcado com você ao vivo lá no meu perfil no TikTok. Se você quiser participar do meu dessas lives, né, lá no TikTok, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link onde você clica e será direcionado para o meu perfil no TikTok. Aí você me siga e todos os dias às 8 horas da noite nós teremos um encontro marcado ali. Combinado? O MRD tá dizendo, manda um alô para mim. Qual é o seu nome, meu querido? Fala seu nome aí, por gentileza. Você que tá aqui no TikTok ao vivo comigo, continue curtindo, compartilhando. Obrigado pela sua presença, tá? Obrigado, Luzia. Nós estamos agora ao vivo, gente. Você que tá aqui no YouTube, assistindo a gravação do vídeo, né? Nós estamos ao vivo agora, aqui no TikTok. E estamos aqui com 312 pessoas. E tem pessoas aqui, olha, a irmã, deixa eu ver, Carmelinda, acabou de mandar uma rosa pra mim, Deus abençoe. Deixa eu ver mais quem. Tanta gente, passa muito rápido e eu acabo não vendo. A Luzia, a Ildete. O irmão falou assim, manda um alô pra mim, mas não me mandou o nome dele, não sei qual é. MRD, não sei qual que é o nome dele. Mas Deus abençoe, tá bom? Deus abençoe, Cícera. Gente, é o seguinte, pegue aí a sua Bíblia, caneta, papel, porque hoje o negócio vai esquentar aqui, tá? O tema da nossa reflexão de hoje é a maioria dos evangélicos. Anote aí. A maioria dos evangélicos estão em adultério espiritual. Anota aí. A maioria dos evangélicos estão em adultério espiritual. E eu já sei que tem aí uma meia dúzia de religioso querendo suicidar-se. Vou repetir pela terceira vez. A maioria dos evangélicos estão em adultério espiritual. E hoje eu vou mostrar o porquê e quem são os culpados desse povo estar vivendo esse adultério espiritual. Vamos lá, gente. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Romanos capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 2 e o versículo 3. Romanos 7, versículos 2 e o versículo 3. E eu peço a você, crente, que não saia até nós terminarmos a conclusão dessa ideia que vai ser desenvolvida ao decorrer desta mensagem, tá bom? Olha só, o Tafarel está dizendo, verdade, é preciso pregar a verdade. O que está escrito não está só falando asneira, amém. Está escrito assim, veja bem, Romanos capítulo 7, versículo 2 e o versículo 3. Está escrito assim, por exemplo, a mulher casada
está ligada pela lei ao marido enquanto ele estiver vivo. Mas se ele morrer, ela então estará livre para se ligar, ou melhor, ela estará livre da lei que a liga a esse marido. De modo que, se ela viver com outro homem, enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. Veja bem, minha gente, a maioria dos pastores de vocês, você que está me assistindo aqui no TikTok e você que vai me assistir posteriormente no YouTube, a maioria dos pastores de vocês isolam esse texto para criar doutrina de divórcio e segundo casamento. O que eles fazem? Eles dizem o seguinte: olha só, gente, Paulo está falando aqui que uma mulher só pode se casar de novo se o primeiro marido dessa mulher morrer. Do contrário, essa mulher estará em adultério. É isso que eles ensinam para vocês. A maioria dos pastores de vocês olham para Romanos capítulo 7 como que se Paulo tivesse aqui trazendo uma doutrina ou uma lei acerca de divórcio e segundo casamento. E de fato, se eu pegar esses 2 versículos que eu li aqui para você, até parece mesmo que Paulo está falando disso, né? Até parece mesmo que Paulo está falando de que uma mulher que se divorcia não pode se casar de novo enquanto o marido não morrer. Agora, somente depois que esse marido morrer que ela está livre. Se ela se casar de novo antes da morte do marido, ela é adúltera. Parece que Paulo está falando disso. Mas não é, minha gente. O problema é que os pastores, eles mudam o sentido da mensagem, do texto, para poder transmitir para você aquilo que eles querem. É porque eles são safados, Charles? Alguns sim, outros porque ensinaram para eles assim e aprenderam desse jeito. E essas pessoas que aprenderam desse jeito são pessoas talvez sinceras, mas que em sua ignorância deturpam a verdade do texto. Porque, minha gente, para a gente entender um texto, olha aqui você, crente que já está aqui, enchendo a paciência aqui no chat. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Para você entender um texto, isso é regra básica de exegese, tá? Para entender um texto de hermenêutica, você precisa ler o seu contexto. Ler o contexto. Porque se eu ler apenas o versículo 2 e o versículo 3 de Romanos 7, eu vou entender sim que Paulo está falando de divórcio segundo casamento. Mas não é isso. Vamos ler o texto todo? O contexto do capítulo 7, do versículo 1 a seguir, todo o capítulo 7, Paulo está falando da diferença entre lei e graça. Repito, gente, já recebi aqui um aviso do TikTok, não sei porquê, dizendo que a live foi restrita, não sei o motivo. Vai curtindo aí, gente, todo mundo curta muito, que senão eles vão derrubar essa live, tá bom? Não sei o que eu falei aqui demais, mas segundo o TikTok eu falei alguma coisa aqui que, enfim, vai contra as diretrizes deles, e eles estão derrubando, olha. Tá saindo gente ao monte, eles estão derrubando, né? Então vamos curtindo, gente, me ajuda aí a manter essa live. Será que eu vou conseguir? Se eu não conseguir, eu vou encerrar e começar de novo, tá bom? Aí vocês entram de novo, combinado, pessoal? Aí, ó, 200 pessoas já, quase 100 pessoas já foram derrubadas. Se o TikTok derrubar essa live, eu vou encerrar ela e vou começar de novo. Aí você entra de novo, tá bom?
Vamos lá. Não sei o que eu falei. Para eles eu infringi as diretrizes, né? Talvez seja verdade. Talvez, né, a verdade não possa ser anunciada aqui às pessoas. Não é verdade, gente? Então vamos lá. Tá só caindo, mas tá bom, vou continuar falando. Paulo não está falando aqui. Vão curtindo aí, gente. Todo mundo curtindo muito, tá bom? Jaime, independente de qual seja a verdade, eu tô pedindo sua ajuda agora, meu querido. Você pode fazer isso? Ou você tá preocupado em saber qual a verdade? Se estiver preocupado, tá bom, não precisa me ajudar, tá bom? Tô pedindo àqueles que podem me ajudar. Continue curtindo a live para ela não cair. Combinado, gente? Isso aí, ó. Parou. Isso, vamos lá. Paulo não está falando aqui de lei, ou melhor, de divórcio e segundo casamento. Paulo está falando de lei e graça. É só você ler. Continuar lendo o versículo. O versículo 4 diz assim: o mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês já morreram, pois são parte do corpo de Cristo e agora pertence a Ele, que foi ressuscitado, para que nós possamos viver uma vida útil de serviço a Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte, Paulo está fazendo uma comparação. Paulo está fazendo uma comparação da lei na cultura na qual ele estava inserida. E nessa lei cultural, só era permitido um novo casamento após a morte do primeiro esposo. Paulo está trazendo isso aí, Jaime. Paulo está trazendo uma situação da época. E ele faz uma comparação com aquilo que está na cultura da época, para explicar para essas pessoas que estavam vivendo naquela época, e quando lessem isso aqui, iam entender claramente o que Paulo estava dizendo. Assim como na nossa lei, eu estou tentando trazer para um português mais compreensível, tá? Assim como na nossa lei, uma mulher só pode se casar novamente após o primeiro marido morrer. Assim são vocês, que só podem ter um relacionamento com o evangelho se morrerem para a lei, se morrerem para Moisés. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é o seguinte: é impossível. Vamos curtindo, gente, por favor. Vamos curtindo para a live não cair, tá bom? O que Paulo está dizendo é impossível ter um relacionamento com o evangelho, com Jesus, com a graça, estando aliançado com a lei de Moisés. Estando aliançado com a lei de Moisés. Onde está o problema, Charleston? Está o problema? O problema é que a maioria dos pastores de vocês continuam casando vocês com Moisés. Continuam fazendo um enlace matrimonial entre igreja e lei de Moisés, colocando dessa forma as pessoas em adultério espiritual. Colocando as pessoas... Ô Jaime, eu vou te colocar no Hades, meu querido, se você não calar sua boca. Você tá atrapalhando a minha live, cara. Se você não calar sua boca, eu te coloco no Hades agora, tá bom? Vai atrapalhar a live de outro, aqui não. Paciência aqui já chegou no limite. A maioria dos pastores de vocês... Obrigado aí, gente. Obrigado aí por ter colocado o Jaime no Hades. Obrigado. A maioria dos pastores evangélicos tem colocado as pessoas em adultério espiritual. Por quê? Porque no capítulo 7 de Romanos,
O que Paulo está ensinando é: não dá para viver com Jesus se relacionando com a lei de Moisés. Viver esse trio amoroso não é cabível para o verdadeiro cristão. Por quê? Lê comigo Gálatas capítulo 5, versículo 4. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Obrigado, tá, ô irmã Sônia, por ter colocado o Jaime no Hades. Cara, tá desde o começo da live atrapalhando, tirando o raciocínio. Ei, não. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Está escrito assim: vocês que querem que Deus os aceite, porque vocês obedecem à lei de Moisés, vocês estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Charles, que palavra forte. Então vai reclamar com Moisés, não, com Paulo, minha gente. Vou ler de novo para você. Vocês que querem que Deus os aceite, porque vocês obedecem à lei de Moisés, vocês estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Sabe por que a maioria dos evangélicos estão debaixo, ou melhor, estão em adultério espiritual? Porque a maioria dos líderes de vocês, crentes fanáticos, a maioria dos líderes de vocês mantém esse casamento espiritual entre você e a lei de Moisés. Eles te ensinam que você, para ser salvo, tem que obedecer à lei. Te ensinam que você precisa obedecer Moisés, precisa prestar sacrifícios, precisa cumprir os rituais litúrgicos da antiga aliança ou de Moisés. E por que eles fazem isso, Charleson? Bom, porque para que eles possam conseguir dinheiro, poder em cima de você, eles só encontram isso na lei de Moisés. Lá na lei de Moisés eles encontram dízimo. Lá na lei de Moisés eles encontram votos. Lá na lei de Moisés eles encontram base para se autodenominarem ungidos de Deus. Não é assim? Então, se eles fizerem esse divórcio da igreja com a lei de Moisés, eles perdem o status deles. Eles perdem o poder deles. Todo mundo, Charles, eu estou falando daqueles que compreendem. É claro, minha gente, que tem muito pastor que, assim como vocês, foram enganados. Estão apenas replicando o engano. Eu não estou aqui pegando todos os pastores, né, dessas igrejas, dessas denominações, e chamando todo mundo de sem vergonha. Não é isso. Tem pessoas sinceras ensinando errado porque aprenderam errado. Agora, o fato dessas pessoas serem sinceras e terem aprendido errado não pode me fazer me calar e não ensinar o que é certo. Eu recebi centenas. Hoje, gente, foi um dia, porque eu gravei pela manhã hoje esse vídeo do... Fica aqui, Martins, que eu vou te explicar, tá bom? Eu gravei hoje de manhã esse vídeo falando sobre a lei, né? Sobre esse texto do divórcio e segundo casamento. E eu recebi centenas de mensagens de mulheres e de homens também, dizendo: Charleson, eu ia perder a vida por causa do meu casamento. E o meu pastor dizia que eu só podia me divorciar e me relacionar novamente com outra pessoa se o meu primeiro marido morresse. Sabe o que a religião cria? Pessoas que lá dentro do templo
são santas, é glória, glória, aleluia, é xarabicantas para um lado, é reteté para o outro, mas no coração delas estão orando para Deus matar o ex-marido ou a ex-esposa, porque querem uma chance de ser feliz conjugalmente, mas não podem, porque o líder sem vergonha ensinou para ela, ensinou para ele, que Paulo aqui em Romanos capítulo 7 está ensinando que só pode casar de novo se o primeiro marido ou se o primeiro cônjuge morrer. Que hipocrisia! Eu não sei se é ignorância ou se é hipocrisia mesmo. Eu não sei se eles não entendem a leitura ou se são charlatões mesmos. Eu conheci uma pessoa que há 15 anos estava divorciada do marido. E há 15 anos ela orava para esse ex-marido voltar para ela. Só que esse ex-marido já estava casado com outra mulher. E sabe qual é a oração dela? Qual era a oração dela? Era que Deus matasse a outra mulher. Que a outra mulher tivesse um câncer, um derrame e morresse, para que esse homem ficasse livre para voltar para ela. E essa mulher que orava desse jeito havia recebido inúmeros revelações, profecias nas igrejas que ela ia, de pessoas dizendo para ela, Deus dizendo para ela, né? Deus dizendo: minha serva, eu vou matar aquela que impede a sua felicidade. E ela, glória! Que perversidade, minha gente. Que maldade, minha gente. Que coisa terrível, minha gente. E essa mulher, não sei hoje que eu perdi o contato com ela, mas enquanto eu tive contato com ela, a oração dela todos os dias era: Deus, apressa a morte dessa mulher para que o meu escolhido volte para mim. É isso que o sistema religioso faz. Cria pessoas malignas, diabólicas. Sabe por quê? Tudo porque eles não querem interpretar de forma correta um texto. Porque se eles assumirem que Paulo está falando aqui de antiga aliança e de nova aliança, de Moisés e de Jesus, eles vão ter que reconhecer que eles estão colocando a maioria de vocês em adultério espiritual. Quando você paga um dízimo, porque o seu pastor diz que na Bíblia diz que tem que pagar dízimo, ele está te colocando em adultério espiritual, porque o dízimo é de Moisés, não é de Jesus. Quando o seu pastor diz que você tem que guardar um dia sagrado, porque esse dia Deus descansou, ele está te colocando em adultério espiritual, porque esse dia é de Moisés, não é de Jesus. Quando o seu pastor diz que você tem que fazer votos, tem que ungir os umbrais da sua casa com óleo, com sangue, seja lá com o que for, ele está te colocando debaixo de adultério espiritual, porque essas coisas são de Moisés, não são de Jesus. Infelizmente, a maioria das pessoas estão casadas com Moisés, querendo ter um caso com Jesus. Felizmente, a maioria das pessoas estão tendo um relacionamento com Moisés, querendo ser amante de Jesus. E é aqui que eu gostaria que vocês... O irmão está dizendo, sétimo dia veio antes de Moisés, circuncisão também. E nem por isso eu acredito que você seja circuncidado, né, meu querido? É que vocês só pegam para si aquilo que lhes convém. Vocês são hipócritas. Deixa eu falar uma coisa, gente. Eu decidi parar de pisar em ovos com crente. Sabe? Crente é hipócrita. Deixa eu falar uma coisa para você, ô crente. Você é hipócrita, meu amigo.
Você é hipócrita. Da Bíblia, para você, só é verdade aquilo que te convém. O que não te convém, cara, você dá um jeito de mudar. Agora ele está dizendo assim, ó, o 7º dia veio antes da circuncisão e acabou em Hebreus capítulo 4, quando o escritor dos Hebreus diz que assim como Deus descansou no 7º dia, nós devemos descansar em Deus. Sabe o que é o 7º dia, ô crente? Não peguei seu nome aqui. Sabe o que é o 7º dia? Eu acho que você é um crente adventista ainda. 7º dia nada mais é que uma sombra do descanso que Cristo proporcionaria a todos aqueles que crescem no Evangelho. Isso é o 7º dia. Lá em Hebreus, eu vou pesquisar aqui para citar o texto correto. Olha aqui, meu irmão. Hebreus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. O escritor aos Hebreus está falando desse descanso. Assim como Deus descansou no 7º dia, resta um descanso para o povo de Deus. Aquele descanso lá do Antigo Testamento, do 7º dia, do sábado, nada mais era que uma sombra do descanso que os salvos têm em Cristo Jesus na graça. É só entender o texto. Agora, infelizmente, é preciso colocar vocês dentro da caixinha. É preciso manter vocês casados com Moisés, porque assim eu não consigo o dízimo, né, de vocês. Ah, Manuel, não vou nem te responder, não. Se eu mostrar para vocês, se eu pregar para vocês que Jesus é o papel de divórcio entre a igreja e Moisés, se eu ensinar isso para vocês, eu perco o dízimo de vocês, eu perco os votos de vocês, eu perco o controle sobre vocês. Então é mais conveniente para mim, que sou um crente religioso. Gente, tô conseguindo nem fechar o paletó. É mais conveniente para mim manter você casado. Vai lá, tenha só um caso com Jesus. Tenha só uma noite de amor com ele. Seu marido ainda é Moisés, mas vai lá com Jesus, nas escuras. É isso que os seus pastores fazem com vocês. Tô me sentindo incomodado, Thiago, porque você é religioso fanático, tá? Se você fosse do evangelho, você estaria entendendo tudo isso aqui. É isso que os seus pastores fazem com vocês, esses ditos pastores. Eles fazem você ter um caso com Jesus, uma noite com Jesus, uma experiência com Jesus, e não um relacionamento com Ele. Todas as vezes que o seu pastor, que o seu líder, ou seja lá quem for, te convence que você precisa seguir a lei de Moisés para ser aceito por Deus. Todas as vezes que o seu pastor te ensina que você precisa observar a lei de Moisés para ser aceito, para ser filho de Deus, ele está te colocando debaixo de adultério espiritual. Porque só pode se casar com Jesus. Em outras palavras, só pode ser noiva de Cristo quem morreu para Moisés. Mas a Bíblia diz, o irmão que está perguntando, o dízimo é para hoje? Preciso pagar? A Bíblia diz lá em Malaquias 3:8, levai todos os dízimos à casa do tesouro, Malaquias 3:10, né? Para que haja mantimento na minha casa. Lembrando que Malaquias é um livro de Moisés, da lei de Moisés. Se o seu pastor
te convence a pagar dízimo, te convence a fazer votos, ou te convence a fazer tudo, qualquer coisa que seja da lei de Moisés, ele está te colocando debaixo de adultério espiritual. Porque só pode ter um relacionamento com Jesus aquela pessoa que se divorciou da lei de Moisés. Amém, minha gente?